Olha, a pauta do Tassos, deputado Sanderson, eu vou pedir para a produção colocar na tela. Põe a pauta para a gente na tela, por favor, Jean. Facções criminosas interferem em eleições municipais no interior. Relatório sigiloso revela tentativas de manipulação em 42 cidades. Caso em João Dias, Rio Grande do Norte, expõe assassinato de prefeito ligado à disputa com o PCC. Essa matéria traz a interferência dos donos da sociedade encarcerada no processo eleitoral da sociedade livre. Como é que fica isso, professor? Vamos filosofar sobre o assunto. Como é que fica isso? A sociedade encarcerada comemora uma possibilidade de expansão dos negócios, de atingir um novo nicho. O crime organizado no Brasil deixou de atuar apenas nas sombras do tráfico de drogas e passou a operar diretamente dentro das estruturas políticas e administrativas, ocupando espaços institucionais e não só isso, influenciando decisões públicas. Essas facções criminosas estão escolhendo prefeitos, controlando verbas públicas e, devo dizer, até mesmo ordenando a execução de opositores. Demonstra isso aí um avanço estratégico, estruturado para a cooptação do poder público. Por isso que comemoram tanto. O caso sobre o qual nós nos debruçamos agora, esse caso específico, é de uma cidade pequena, trata-se, portanto, de um laboratório de expansão dos novos negócios. É uma cidade pequena que movimenta umas dezenas de milhões de reais aí por ano em verbas públicas e, portanto, torna-se um laboratório perfeito para a expansão e consolidação desse novo negócio. Fragilidade institucional, a baixa fiscalização nessas cidades pequenas, a vulnerabilidade de uma população frágil facilita essa infiltração criminosa, mafiosa, que transforma a cidade exatamente neste laboratório. É um laboratório para se expandir se nós não fizermos nada. O acesso a essas verbas públicas, e não só isso, também o acesso ao capital político, né, o poder político, são muito atrativos para essas facções. Especificamente, já se viu a execução de um prefeito em plena campanha eleitoral e uma execução com armas de guerra, e por motivações políticas. Isso sim é que é um ataque direto à soberania popular, isso sim é que é um ataque direto ao funcionamento democrático, isso sim é um atentado à democracia brasileira. Filtração criminosa na administração pública é perversa, corrói os setores, inclusive, de acesso à população, como saúde, educação, infraestrutura, segurança, claramente, desvia os recursos públicos para financiar recursos públicos financiando esquemas ilícitos. E, como consequência disso, que nós temos uma perpetuação da violência. Funcionários públicos, servidores públicos nesses ambientes começam a trabalhar sob ameaça. A polícia local se sente intimidada, se sente muitas vezes inoperante, com medo de ter a retaguarda política de suas ações. Os denunciantes entram na categoria daqueles que correm risco real de vida, o risco de morrer efetivamente. Então, o caos é estabelecido e, quando se vê, a população é refém do poder criminoso com a roupagem do poder político. Essas interferências dessas facções, elas atingem não só o município, atingem dezenas de municípios. Isso é algo gravíssimo. E a Polícia Federal, conforme nós vimos, apontou pelo menos 42 cidades que foram afetadas das suas eleições municipais em 2024. Então, é imprescindível que nós tenhamos uma resposta articulada contra isso, uma resposta que seja, inclusive, preventiva, para a democracia não ser ferida e nós tenhamos que reparar algo irreparável. Esses poderes públicos legítimos têm que se integrar. O deputado falou do Congresso Nacional, mas não só o Congresso Nacional, o Ministério Público, a Polícia Federal, a Justiça Eleitoral, o Tribunal de Contas fiscalizando as contas, seguindo o dinheiro, e o Congresso Nacional tem de enfrentar com coragem essas organizações criminosas para que não se torne a máfia o padrão do poder político no Brasil. Essas medidas são preventivas e têm que ser feitas com coragem, medidas de inteligência. Investigar qual é o modus operandi dessas facções para que isso não se repita na democracia brasileira.
até porque nós vamos perder ainda mais a confiança nas instituições. É necessário restaurar essa confiança. Então, nós temos mesmo que investigar detalhadamente essa infiltração dessas facções nessas pequenas cidades. Isso aconteceu no mundo, nós não queremos isso, né? Nós sabemos que a Sicília, o sul da Itália, tem presença histórica ali da máfia influenciando eleições. Nós não queremos esse modelo. E outras regiões do mundo também. A Jamaica já teve os que eles chamavam os donos criminosos, que influenciavam os padrões de votação naquelas comunidades. Nós temos que nos posicionar. As eleições africanas, é isso que nós queremos, muitas das quais com fraudes massivas, às vezes nem conduzidas por crime organizado, mas é o padrão em alguns lugares de eleições com fraudes. Nós não podemos isso. O Quênia, eu me lembro, faz tempo isso, 2000, 2007, você tinha ali os grupos criminosos que promoveram a violência naqueles ambientes. Então, a questão do financiamento também, para encerrar o que eu acho que é uma questão gravíssima, me permita o superlativo, é gravíssima mesmo, é uma questão de fere de morte a democracia, é uma questão que ataca a soberania popular e nós temos que nos posicionar. Então, a relação entre a corrupção estatal e a influência de grupos criminosos é algo inimaginável. Inimaginável. Então, vamos investigar de maneira mais detalhada, de forma mais sofisticada, esses fluxos de dinheiro, identificar os mecanismos que podem ser feitos para combater isso, essa supervisão política, uma supervisão eleitoral mais efetiva. Então, é neste espírito que nós temos que nos posicionar. Olha, foi boa a citação da África. Níger e Burkina Faso, por exemplo, tinham eleições questionáveis socialmente e elas não tinham envolvimento direto das facções criminosas. Quer dizer, se o deputado citou, inclusive, o entrelaçamento das facções criminosas nas esferas políticas, e quer dizer que essa influência das facções criminosas não necessariamente venha apenas pela repressão violenta direta nos municípios. Ela pode vir através do abastecimento financeiro e da cooptação do próprio processo político. Tem uma matéria que a produção estava comentando aqui enquanto a gente falava, de não sei se tem a imagem aí, produção, fácil. Olha lá, o Banco do PCC movimentou 8 bilhões de reais para financiar políticos e crime organizado. Olha, eu vou aproveitar para a gente fazer um fechamento bacana sobre essa live de hoje, essa transmissão, e vou tentar conectar aqui alguns pontos para passar a bola para o professor. Então, usando esse caso aqui, inclusive, do financiamento. Nós sabemos que o crime organizado é uma ferramenta geopolítica de projeção de poder. Não só pelo grande volume de recursos que ele movimenta, mas pelo seu poder de cooptação, seja pela mão que oferece, como no caso aqui dos bilhões investidos, seja pela mão que ameaça, como no caso aí dos assassinatos na ponta. Ele ainda tem o poder de complementar o controle de portos. E aí, o Partido Comunista Chinês foi o que mais investiu no controle de portos no mundo inteiro, na sua projeção política comercial. E a gente sabe que drogas, armas, principal ponto de movimentação desses ativos criminosos são os portos. Significa que ter controle sobre os portos abre a porta para ter influência sobre instituições criminosas, que abrem a porta para ter influência sobre processos políticos, seja pela grana, acabamos de ver, seja pela repressão. Nessa transmissão a gente falou sobre a influência dos chineses no governo brasileiro, a influência dos chineses no governo venezuelano, a influência e a participação desses governos em ilícitos, e agora esses ilícitos cruzaram com o deputado Sanderson sobre a criminalidade, as facções criminosas, a dificuldade desse governo de reconhecer o impacto, inclusive terrorista, dessas facções, e agora a gente fecha esse pacote conectando o braço da grana e o braço da repressão no processo eleitoral, todos eles claramente muito ligados aos interesses geopolíticos de um partido comunista chinês, que é declaradamente parceiro do processo brasileiro. Quando a gente para olhar, então, só que está nessa transmissão de cima, num pacote mais amplo, nós não estamos falando de violência ou de ideologias, no caso da imprensa, que, aliás, nessa transmissão falamos também sobre como o Papa criticou a ideologização da comunicação, dá um verniz de normalidade, de legalidade para tudo isso. Quando a gente olha de cima, então, estamos falando de um processo de poder, Tassos, ou não? É um processo de poder, né? É curioso como todas as áreas que nós abordamos caem nessa estrutura,
Inclusive, eu tratei aqui no último livro, mostrei na vez passada, que isso aqui que eu estou publicando agora, que é A Batalha pela Verdade, que o primeiro capítulo mostra exatamente essas duas formas de abordagem. Uma é a da brutalidade, do assassinato, da ameaça, e a outra é mais sutil, da sedução, que no elemento das facções se dá pelo financiamento, pela cooptação sutil. Então, existe, de fato, um meio de ação que se dá não apenas pela brutalidade, mas pela sutileza. Mas do lado de cá, do lado de quem quer o certo, de quem quer o correto, de quem quer a moralidade, de quem quer garantir a confiança que é estabelecida no ato eleitoral, a população deposita confiança nos seus representantes, para que isso, de fato, seja efetivado, nós não podemos trazer para nós ignorância quanto a isso. Isso aqui que eu demonstro aqui, isso já tem lá no faraó do Egito, já tem lá no rei da Babilônia. São dois modos de ação que se replicam na história da humanidade, que atingem o Brasil fortemente em todas as áreas, e em especial nessa, mas nós não podemos alegar ignorância. Nós temos que nos posicionar. Às vezes, Diogo, eu tenho dito algumas vezes isso, eu me sinto assim meio que impressionado pela necessidade que nós temos de dizer o óbvio. Explicar o óbvio, reiterar, sublinhar, veementizar o que é o óbvio. Então, nós sabemos que há sedução, que há repressão, mas o que falta é posicionamento, coragem e entendimento dos homens de bem para que se unam, de fato, nesta direção. Nós vemos aqui mesmo nesse programa alguns deputados e membros do Poder Legislativo se colocando no sentido de dizer que é preciso ter coragem para fazer o que é natural que eles deveriam fazer. E não estão dizendo que não é preciso ter coragem, eu estou chamando a atenção para o fato de ser necessário isso. Assim, estamos num mundo em que é preciso ser bastante corajoso para fazer o básico. Então temos que romper isso. Mas será que isso não tem um pouco a ver, Tasso, será que isso não tem um pouco a ver com a característica de quem deve agir? Por exemplo, para o sujeito de valor, os bons deputados, eu acho que essa coragem está implícita, eles se combatem, eles fazem o que é possível dentro do seu raio de atuação. Será que essa convocação à coragem não tem a ver com a maioria do sistema político? Eu não estou falando só do Brasil, a gente sabe que essa é a realidade no mundo. A maioria do processo político é de centro, mesmo nos Estados Unidos e em outros países. Por quê? Porque são justamente o centro é o que tem a maior flexibilidade ética e moral para atender o maior volume de interesses. E quem mais atende com centro de interesses tem mais poder, ou seja, tem mais capacidade de atingir os seus objetivos. Por isso que, normalmente, os processos políticos de centro são maioria. E esses indivíduos não são eivados de valores éticos e morais sólidos, como eu acabei de colocar. Para eles, então, a depender do seu nível de comprometimento com o processo que deve ser combatido, é preciso, nesse caso, ter coragem para enfrentar um processo do qual, por vezes, eles são parte. Será que esse chamamento à coragem não tem a ver com a coragem para se reposicionar entre aqueles que, na verdade, nunca tiveram posição, não? É possível, mas o que nós temos também que considerar é que o homem comum do Brasil real, do Brasil verdadeiro, do Brasil profundo, é o homem conservador. O brasileiro real, do Brasil profundo, verdadeiro, é um homem conservador. Vá para o interior do Nordeste, vá lá para a fronteira com a Colômbia e o Peru, na tríplice fronteira do Norte, vá para o interior de São Paulo, vai em qualquer lugar, você vai ver um homem conservador, que deve ter uma influência significativa nos parlamentares e deve cobrá-los para isso. Então, não acho que é necessário ter coragem para exercer aquilo para o que foi eleito. Não é coragem, pode ser outra coisa. Porque eles estão lá para representar o povo que os elegeu, que em sua grande maioria é conservadora. Agora, é preciso dizer também, o centrismo, ele não é um movimento de equilíbrio. Ele é um movimento político. Nós já falamos em outras situações, imagino, sobre isso. O centrismo é um movimento de cooptação de poder. Então, há de se esclarecer a população para que não pense que ao votar no centrismo está votando no meio termo, no equilíbrio. Não, é um grupo de poder, de cooptação de poder.
porque o conservadorismo é que é o equilíbrio. O centro, né, professor? O centro não é uma ideologia, o centro é a ausência delas. Esse é o ponto. Por isso negocia com todas. O centro não é que ele é um equilíbrio. Não, ele não é uma ideologia equilibrada. Ele é a ausência de referência ideológica, ética e moral. E essa flexibilidade que faz ele ser tão grande. Porque hora conversa com um, hora conversa com o outro, não por equilíbrio, mas de acordo com o interesse do momento. É o barco à deriva, né? Não tem uma referência fixa. Perfeito. É uma estrutura, uma metodologia de cooptação de poder, de ganho de maior poder político, independentemente dos valores morais. Portanto, o que nós temos que saber é o seguinte: a população é, em sua grande maioria, uma população que escuta o que a mãe falou, o que a avó falou, portanto, é uma população conservadora. Conservadorismo é dar peso ao que a mãe falou, ao que a avó falou. Isso é conservadorismo, levar em consideração o que foi aprovado no teste intergeracional. Os valores que passaram, a tradição, os valores que foram aprovados pelo teste do tempo devem ser considerados. Não é que não possam ser mudados, podem ser mudados, mas para a mudança nós temos que aplicar a virtude concreta da prudência. Então, estes valores têm de prevalecer. E eu não entendo que é necessário coragem dos representantes para representar os valores que os estão colocando ali. Então, vai chegar ao momento que a população tem que se conscientizar disso e eleger, colocar no lugar pessoas com valores reais. E é uma crítica que afeta também a direita. E esse é o ponto, né? Porque realmente bate com o que eu tentei trazer. Para o indivíduo que tem esses valores, não é necessidade de coragem. Necessário coragem, é natural. A coragem passa a ser necessária, o termo coragem, para aquele que não tem, porque isso gera nele um comprometimento com aquilo que ele tem que combater. E aí é que vem a coragem de mudar de postura, a coragem da conversão, foi isso que eu quis trazer, complementando. Então a gente concorda, nesse sentido que eu estou dizendo. Isso, o sujeito que tem esse valor não precisa de coragem, o que precisa é o que não tem, não é? E o homem sem coragem é um homem absolutamente nulo, pelo seguinte: porque todas as virtudes, elas necessitam da coragem para sua expressão. A coragem é a porta por meio da qual todas as demais virtudes hão de passar, porque a coragem é o exercício da virtude no ponto de decisão. Então, se a pessoa não tem coragem, a pessoa não exerce nenhuma outra virtude. Então, não é possível você ter como representantes pessoas que não tenham a coragem de fazer o certo. Olha, para fechar esse assunto, professor, eu vou trazer um último aspecto, até pedir para a produção colocar na tela para a gente a imagem, que diz que o PCC investe na formação de candidatos para concursos, para juízes e promotores, e também investe na carreira política. Aí a gente tem uma armadilha e tanto, né? Porque você vai ter o representante do crime inserido num processo político, às vezes não é muito simples de identificar isso, né? Pode ser um indivíduo de reputação até então ilibada. Você tem representantes do crime entrando no processo jurídico e no processo institucional e político, e no caso do processo político vai ser o indivíduo do crime de que você vai cobrar com a referência de valores. Olha o tamanho do mapa do problema. A gente volta para o presídio comemorando o Lula e as ruas não, né? A gente volta para o mesmo mapa de divisão social quase que clara, não? E entramos também numa área extremamente relevante, que é o entendimento que está sendo generalizado, que o exercício do poder judiciário deixou de ser um poder político no sentido correto da palavra e passou a ser um poder político como se fossem os outros que têm representantes eleitos. Então, o poder judiciário é o lugar para onde se deve recorrer. E se o poder judiciário hoje está sendo entendido dessa forma, nós perdemos a possibilidade de ter para quem recorrer em busca da lei estabelecida. O poder judiciário é extremamente relevante, extremamente importante, é o último refúgio do cidadão. Então, quando você ataca o poder judiciário na estrutura do Estado, você está atacando, na realidade, o último refúgio ao qual alguém pode ir buscar a solução. Quando eu dava aula de Direito Constitucional na Universidade Federal, na época, faz alguns anos, as pessoas diziam que o Brasil era muito legalista. O Brasil é muito legalista. Antes fôssemos legalistas,
O Brasil não tem nada ilegalista. O Brasil é um realismo jurídico. Direito é o que os tribunais decidem. O Brasil é hermenêutica. Está muito longe de ser legalista, é hermenêutica pura. Cada cabeça de juiz é um código legal diferente, isso é uma atrocidade. O que se vê o Supremo fazer agora, professor, me permita, é o que a gente vê em todas as instâncias do judiciário, é lamentável. A gente tem o respeito à letra da lei não existe. A hermenêutica destruiu o direito completamente no Brasil, desde o direito constitucional até qualquer esfera do direito que se escolha avaliar. O operador do direito deveria avaliar o quadro fático, porque o fato muda, a lei não, a lei é referência fixa. É avaliar o quadro fático frente à referência legal. O que tem acontecido no Brasil é adaptar a lei para o quadro fático conforme a minha visão de mundo, o que cria 1 milhão de códigos legais diferentes de acordo com o operador do direito. O Brasil tem vivido uma atrocidade há décadas e agora ela ganhou as páginas das notícias com os abusos do Supremo, quando chegou na esfera constitucional. Mas é lamentável, me perdoe, que esse assunto para mim é muito caro, eu sou um legalista inveterado, enfim, inclusive eu tenho um curso sobre a Constituição que eu tenho ministrado aos domingos, enfim, então esse assunto para mim é muito caro e me tocou numa ferida aí a colocação. Ô, Diogo, interessante você falou isso aí, mas se você analisar bem, chegamos ao ponto de adaptação do quadro fático. A realidade não importa mais. Chegamos num momento que pós-modernismo ainda é lugar de segurança, porque nós chegamos não apenas a relativizar a verdade, mas a celebrar a mentira. Ignorar a realidade, né? Muda o texto e ignora o fato. Sim, é inacreditável. É isso que eu quero dizer ao dizer que estão adaptando o quadro fático. O fato hoje se tornou desimportante. Nós chegamos num ponto inimaginável. Antigamente se criticava as pessoas que davam flexibilidade interpretativa à lei. Não, nós temos que nos manter na banda interpretativa hermenêutica que a lei propõe. Você pode estar ali, naquela banda, não pode extrapolar. Então, o poder do Congresso Nacional estabelecer a lei é de estabelecer a banda e tem a interpretação que vai se moldar ao fato que é investigado. Hoje em dia, o próprio fato é manipulável. Então, há fatos que não aconteceram e são tidos como verdadeiros. Respeitada a referência da própria lei, né? Quer dizer, a tipificação deve ser clara justamente para que não haja uma margem interpretativa do texto da lei larga demais a ponto de delegar ao operador o poder de legislar. O que eles têm feito não é explorado a eventual falha no processo legislativo, né, professor? De uma lei mal definida. O que eles têm feito é ignorado o texto da lei, dando outra interpretação às palavras para mudar o significado do próprio texto. E aí, somado isso a ignorar a realidade, como bem colocou, a gente vira um país sem lei, de legalista, não tem nada, vira o direito do inimigo, né? Quando o sujeito é amigo, a lei é uma. Quando não é, a lei é outra, de acordo com o interesse mapeado. Tudo isso cria um cenário muito caótico, que eu espero que a gente consiga sair. Professor, vou pedir para fazer uma conclusão geral, então. Nesse caso aí, falamos da facção criminosa, falamos da questão da lei, a gente abordou bastante coisa. Para fechar, como é que a gente pode, como é que é um caminho para a gente sair desse cenário aí, na sua visão? Quais são os passos para a gente, tem alguma ideia dos passos para a gente sair desse mafagafo? No meu modo de ver, a saída para o Brasil se dá pelo estabelecimento de uma cultura de fortalecimento da família e da igreja. Eu vejo isso aí. É a única saída para o nosso país. Nós colocamos muito a nossa esperança na política, e a política é extremamente importante, não estou dizendo que não o é, pelo contrário, é extremamente importante, mas o que está na base da resistência, na base da proteção, na base da manutenção da mais bela, mais próspera, mais livre civilização já construída na história da humanidade, é a família e a igreja com base cristã. É isso que nós temos que retomar. É daí que vem os valores nobres, os valores que nós entendemos que são verdadeiramente inalienáveis. A ideia de que o ser humano tem valor em si, independentemente do que faça, do que tenha, vem do cristianismo. A ideia do casamento como uma instituição formadora da sociedade vem do cristianismo. A ideia de que você tem que agir por moralidade, que você tem que agir pelo que é certo, vem do cristianismo.
Nós não podemos negligenciar isso. É claro que, para que isso seja feito, nós temos que fortalecer no âmbito da cultura, da educação, do entretenimento, a importância da família genuína e da igreja genuína. É isso que eu vejo, sabe? Pode ser que essa minha visão não seja tão popular aos ouvidos de alguns que queiram algo diferente, mas eu tenho uma mais plena convicção que são esses dois elementos que são a base da resistência para o que é certo, para o que é bom, para o que é justo. Eu concordo em gênero, número e grau, e quem concorda conosco é a história. A história demonstra qual era a saúde da sociedade quando havia uma cultura baseada nesses princípios, nessas referências que o professor citou. Porque até o indivíduo que não professa nenhuma forma de fé, ele é conduzido pela percepção da repressão social àquela conduta, porque o meio social onde ele está inserido, com base nessa referência cristã e de família, condena determinadas atitudes. Então, ainda que o indivíduo, intrinsecamente, não respeite essas referências, ele, pelo menos onde ele se vê fiscalizado, ele se vê obrigado a caminhar dentro daquela referência, porque há repressão social à conduta divergente. E graças a Deus a gente tem visto o mundo retomando para esse eixo, né? A retomada da consciência das nações, a busca pela cristandade. Isso tem um fenômeno que tem se manifestado, inclusive na Europa, que parecia em alguns países um caso perdido. Professor, o papo está muito bom, se deixar eu falo para burro, a gente vai embora aqui o resto do dia, mas o programa tem hora para acabar e eu sei que o senhor também tem mais compromissos para cumprir, então deixa eu agradecer já a tua presença e as palavras. E deixar um espaço para o senhor se despedir da audiência. E, mais uma vez, obrigado pela presença. As palavras são de agradecimento, de congratulações pela condução do programa. Eu sei que não é fácil substituir a nossa grande professora Lili, é uma tarefa de envergadura, de fôlego, mas parabenizo pelo programa. Minhas orações são que esse programa cresça cada vez mais, se torne mais influente e atinja cada vez mais pessoas. Aqueles que quiserem me seguir nas redes sociais, meu Instagram é Tassos Licurgo. Coloca o nome Tassos Licurgo no YouTube lá, que também tem algumas coisas. Que Deus abençoe a todos e um forte abraço. Obrigado, professor. Boa tarde.